Bom, vamos voltar agora com as implicações da teoria neoclássica de administração, e um tópico muito importante dessa teoria é justamente a teoria da APO, administração por objetivo. Isso é um desdobramento da teoria neoclássica. Como eu disse a vocês, aqui a gente já começa a enfatizar muito a questão da eficácia e da eficiência ótima, ou seja, o alcance de resultados. E aí a teoria neoclássica, portanto, vai ter essa preocupação de definir a hierarquia dos objetivos de uma organização, desde o nível estratégico, chegando até o nível operacional. Então vamos entender isso com propriedade, porque isso não raro é tópico de edital. APO, administração por objetivos, ok? Vamos lá? Qual é a apreciação crítica da teoria neoclássica? A gente tem a velha concepção de Fayol, e aí a gente adota agora o pode ser, o processo administrativo com as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, ok? Contudo, administrar é mais do que gerenciar pessoas, recursos e atividades. Em épocas de mudança, a gente valoriza, portanto, a inovação e não a manutenção de funções clássicas, por exemplo, ainda que elas sejam utilizadas. Então, há essa crítica em relação à teoria neoclássica. Aí aqui, um quadro comparativo para vocês entenderem como é que funciona, como é que se fundamenta a teoria clássica de administração, a teoria das relações humanas e a teoria neoclássica. Porque a teoria neoclássica, ainda que ela atualize a clássica, ela não vai padecer de alguns males que tinha a teoria clássica. Por exemplo, a teoria clássica só enfatizava a organização formal. Aqui a gente passa a enfatizar também a organização informal. Também é considerado o aspecto informal. Foi o que eu disse, depois que juntou na teoria estruturalista, nunca mais separou. E depois que abriu o sistema, também não. Agora um ponto você tem que ter noção, olha só. Aqui, ambas são prescritivas normativas. Tanto a clássica, quanto a das relações humanas, quanto a neoclássica, ok? E aqui, olha só, as características básicas da administração. Aqui era engenharia, aqui era ciência social aplicada, aqui passa a ser técnica social básica, ou seja, os objetivos ou resultados são alcançados por meio das pessoas. Então, eles reconhecem as pessoas, ainda que não seja ênfase, ok? Aqui eu tinha homem econômico, aqui social, aqui ele é tanto organizacional como administrativo. O ser é racional, social e voltado para o alcance de objetivos individuais e organizacionais. Enquanto aqui eu enfatizava muito a engenharia, depois a psicologia, aqui a gente vai ter o ecletismo de diversas áreas de conhecimento, ok? Então isso é importante. Isso daqui também, ó. A ideia de não mais máxima eficiência, mas eficiência ótima, como eu já havia dito, ok? Agora sim vamos falar da APO, a administração por objetivos. Gente, a APO é uma área de conhecimento muito importante dentro da teoria neoclássica. É a partir dela que a gente começa a valorizar ainda mais a função de planejamento, porque os objetivos são oriundos do planejamento. E o que a APO espera é uma adesão das pessoas a essa busca de objetivos, porque como alguns autores bem defendem, objetivos, desde que não sejam impossíveis nem vagos, mas específicos, são elementos motivadores do comportamento humano. Então o objetivo ele cria uma adesão entre organização e indivíduos. Os indivíduos querem alcançar seus objetivos individuais, as organizações querem alcançar seus objetivos organizacionais. Se isso for conciliado, a gente alcança aquilo que a gente chama de sinergia, tá? Então vamos entender essa APO do fim de 50, início de 60, como é que ela surgiu. Olha as características. Primeiro, para ser APO, há um estabelecimento conjunto de objetivos. Essa é a principal característica da APO, tá? Tanto o gestor quanto o subordinado vão fazer em conjunto, vão formular em conjunto. O estabelecimento de objetivos, uma vez estabelecido, vai ser criado para cada departamento ou posição, sempre numa decomposição top-down, de cima para baixo, ok? Top-down. Os objetivos serão formulados de cima para baixo. Interligação entre vários objetivos departamentais. ênfase na mensuração e controle dos resultados. Olha isso aqui é importante. Qual que é a primeira fase do controle, gente? A primeira fase do controle é o estabelecimento de objetivos ou padrões. Pois bem, não existe controle sem planejamento. Então, a função básica da APO é controlar. E por isso a APO vai ser duramente criticada em sua origem, pelo caráter muito opressor. Uma vez que a pessoa aderiu àquele objetivo estabelecido em conjunto, ele é
obrigado a alcançá-lo e ele é bastante cobrado por isso. É por esse mesmo motivo que lá na gestão da qualidade total, um autor chamado Deming, um guru da qualidade, vai ser contrário à APO, porque a APO gera medo, receio de não conseguir, de não alcançar, e ele tem um princípio na sua teoria, né, de qualidade que chama-se justamente afaste o medo. Então, gente, isso daqui, no começo, a origem da APA era muito opressora, porque enfatizava muito o controle, a rigidez, ok? Isso foi flexibilizado. Avançando. Contínua avaliação, revisão e reciclagem de planos por meio da APO. Participação atuante tanto das gerências quanto dos subordinados, porque sempre são estabelecidos em conjunto, e vai ter apoio intensivo dos órgãos de staff com sua especialização para ajudar na formulação desses objetivos da organização. Então olha lá como é que funciona, para a gente entender. São dois lados formulando em conjunto. De um lado, gerente, de outro lado, subordinados. Os objetivos serão conjuntamente estabelecidos, né? E aí a gente vai mensurar o desempenho. Para o gerente, o que os objetivos em conjunto vão auxiliar? Proporcionar o apoio, direção e recursos, ok? Então ele vai conseguir direcionar melhor os seus subordinados. E para o subordinado, por que o objetivo vai ser bom? Para desempenhar as tarefas e alcançar os objetivos. Aí a avaliação conjunta dos objetivos e reciclagem do processo de APO. Por que reciclagem, gente? Porque ele é retomado e ele reinicia, a gente faz ciclos e ciclos de planejamento, tá? Lembrando que é sempre estratégico, tático e operacional no desdobramento em que um está vinculado ao outro, necessariamente nessa ordem top-down. Importância dos objetivos. Objetivos dão diretrizes, uma finalidade comum, permitem um trabalho em equipe e eliminam tendências egocêntricas, porque aí não vale o que a pessoa quer, mas o que o objetivo indica, servem para a base de planos e evitam erros, melhoram a possibilidade de previsão do futuro, quando os recursos são escassos, ajudam a orientar e prever a sua distribuição criteriosa. Em síntese, gente, objetivos nos dão um norte. Aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente quer alcançar é um objetivo. E eis a importância tão grande da APO e a importância da teoria neoclássica nesse contexto. Porque aqui os objetivos passaram a ser mais importantes do que os meios em si, ok? Seguindo, critérios para a escolha dos objetivos. Atividades com maior impacto sobre os resultados. O objetivo, olha, isso é importante, tem que ser específico, não pode ser vago, senão ele não te motiva. Ele tem que ser mensurável, ou seja, você mensura o seu alcance. E ele tem que se basear em dados concretos e não em superficialidades. Deve focar objetivos na atividade, não na pessoa. Detalhar cada objetivo com metas subsidiárias. Vamos entender esse ponto em específico. Uma meta, gente, é na verdade desdobramento de objetivos. Um único objetivo pode ser desmembrado em várias metas. Seu objetivo é a nomeação no concurso. Pois bem, para conseguir o tal objetivo, você precisa cumprir algumas metas. Fechar a matéria X, Y em tanto tempo, fazer tantas questões. E aí, de várias metas cumpridas, ao final você tem o conhecimento necessário para arrasar na tua prova e ser nomeado para o cargo de que você precisa ou que você tanto sonha com. Ok? É isso. Devem usar linguagem compreensível e clara, senão não vai motivar ninguém. Devem concentrar em alvos do negócio e não dispersar atividades. Devem indicar resultados a atingir sem limitar a liberdade de escolha dos meios. Hierarquia dos objetivos, como eu disse. Primeiro vem os objetivos que são estratégicos, os objetivos que serão táticos e os objetivos que serão operacionais. O que muda? Esse daqui é para toda organização. O estratégico é para toda a organização. O tático é para áreas ou setores ou departamentos. E esse daqui vai ser para atividades, para atividades ou tarefas, ok? Lembrando que o lapso temporal também vai mudar, tá, gente? Estratégico é longo prazo, tático é médio prazo e operacional, curto prazo. Um mais abrangente, porque é toda a organização, outro por área ou setor ou departamento e outro por tarefa e atividade com maior grau de especificidade e riscos mais reduzidos, ok? Então, o planejamento estratégico. Bom, falando aqui de objetivo, não tem como não falar de planejamento estratégico.
Os objetivos serão desmembrados em níveis de planejamento, porque é na função planejamento que a gente estabelece os tais objetivos. Um modelo clássico de formulação estratégica é esse que a gente tem aqui. Mas é importante que você tenha em mente que não existe um único modelo não, tá, gente, de planejamento. Existem vários modelos diferentes de planejamento e esses modelos são bastante cobrados em prova. Esse é um bastante difundido. E ele é até incoerente com algumas posições modernas, como, por exemplo, a de Djalma de Oliveira, a de Dalberto Chiavenato, mas também cai essa posição aqui, então é importante que a gente veja. Olha lá, uma possibilidade em planejamento. Primeiro, a gente vai ter a formulação dos objetivos que são organizacionais. Isso equivale a dizer objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos, uma vez formulados, olha, percebam que aqui a gente inicia da formulação de objetivos. Depois a gente faz a auditoria externa, o ambiente, ou seja, a gente vê as oportunidades e as ameaças que o ambiente oferece. Depois a gente faz a análise interna, estágio de auditoria interna, a organização com suas forças e fraquezas. E daí a gente começa a formular a estratégia da organização, que é um curso de ação que a gente escolhe para alcançar os objetivos. Aí a gente faz os planos táticos, que aqui já vem o desdobramento, ó. Estratégico, tático e operacional. E por fim, a operacionalização das estratégias. Então esse é um modelo viável. Alguns autores ainda acrescentam após isso a implementação, depois desse nível operacional, e depois da implementação, a avaliação, que é para reiniciar todo esse ciclo de APO, estabelecimento de objetivos em decomposição dos níveis aí, estratégico, tático e operacional, ok? Olha outro modelo, gente, bem complexo, só para vocês terem uma ideia. Aqui a gente tem as premissas. Antes a gente diz qual é a finalidade da organização, por exemplo, a sua missão, seus valores e princípios, avalia aqui forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que seria a nossa própria análise SWOT. E aí, aqui a gente tem o planejamento estratégico, que é um documento que vai ter a missão da empresa, os objetivos de longo prazo, as políticas básicas. Aí a gente desmembra em planejamento tático, que são os programas de médio prazo, subobjetivos, subpolíticas. E aqui no plano operacional a gente tem os programas de curto prazo, as metas, os procedimentos. Aí a gente implementa os planos, aí a gente revisa por meio do controle. Então esse é um outro modelo de planejamento de um cara chamado Steiner. É isso. Bom, para fechar, quais são os benefícios da APO? Primeiro, ele deixa bem claro quais são os objetivos, melhora o planejamento da organização, dá padrões claros de controle. Esse aqui é muito bom enfatizar. O que seriam esses padrões claros de controle? Como eu disse, a primeira fase do controle são os objetivos. Se você não souber quais os objetivos a perseguir ou alcançar, como é que você vai se desempenhar bem no exercício da tarefa? Então você precisa de antemão saber quais são os seus objetivos ou padrões ou parâmetros para você atuar naquele sentido. Seguindo, aumento da motivação das pessoas, só que você tem que ter uma noção do seguinte, gente. Quando é que um motivo... Desculpa, olha aqui para mim... Quando é que um objetivo motiva? O objetivo motiva quando ele é específico e não vago. Se o objetivo for muito vago, você não se estimula, você não sabe nem como alcançar. Ele tem que ser claro, ele tem que ser público, ele tem que ser mensurável, ele deve estabelecer um prazo para ser alcançado. Então o objetivo ele tem até que ser difícil, porque o objetivo fácil não te motiva não. Se fosse fácil passar no concurso, você estava me ouvindo agora? Não. Então o objetivo tem que ser difícil. Mas não pode ser impossível, porque se impossível for, aí desestimula, ok? Então é isso. A avaliação mais objetiva dos resultados, melhoria do moral das pessoas. Só que a APO apresenta alguns problemas, por exemplo, coerção sobre os subordinados. Por quê, gente? Porque os subordinados são extremamente cobrados em relação a entregas e em relação a prazos de entrega. Então a APO gera ansiedade, medo nas pessoas de não cumprir, de não conseguir, e muita coerção, muita cobrança. É como se você assinasse um pequeno pacto com o capeta. Você fez os objetivos de forma consensual, sentaram, estabeleceram lá em conjunto, só que aí o que acontece? Você assinou, você vai ser super cobrado em relação àqueles objetivos e metas estabelecidos no plano. Então, cuidado com o que assina, ok? A aprovação de objetivos incompatíveis pode ocorrer.
E aí, como a APO enfatiza muito o controle estratégico, o controle ficou mais importante até do que o planejamento, pela APO, aí você vai produzir muito papel, excesso de papelório. Focalização sobre resultados mais facilmente mensurados do que sobre resultados mais importantes, pode acontecer. E perseguição rígida de objetivos que poderiam ser abandonados. Porque olha só como acontece. Antigamente, no pensamento clássico, isso na origem da APO, tá? A gente separava planejamento de execução. Eram as metodologias mais tradicionais de planejamento. Então, você primeiro só pensa, depois você só faz. Só que isso é meio equivocado, porque o planejamento ele precisa ser dinâmico. Então, uma vez que você estabeleceu todos os objetivos, você teria que seguir à risca na execução, quando na verdade aqueles objetivos podem ter se tornado obsoletos, inválidos, não importantes, não prioritários. Então, isso é uma crítica que se dirige também à APO, ok? Pré-APO, o que a gente tinha antes da administração por objetivos? O foco era só o cotidiano, visualizava problemas só na empresa, nunca fora, orientação para os produtos e para a organização e para as atividades, ou seja, para os meios. E a administração era da rotina, ênfase em como fazer, que era a máxima eficiência, foco no dinheiro, máquinas e materiais, controle centralizado e funcional, estilo autoritário, individualismo. Já a APO foca no futuro, visualiza para fora da empresa, não é à toa que a gente faz análise SWOT para avaliar força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Orienta-se para as pessoas, clientes e resultados, não mais para os fins ou para os meios, mas para os fins. Gera inovação e agora não é como fazer, é para que fazer, ou seja, para atingir resultados. Resultados consistentes com a organização. Foco nas pessoas, mentalidade e tempo, iniciativa descentralizada nos subordinados, estilo agora vai ser participativo e o trabalho em equipe passa a ser valorizado. Sempre importante lembrar que os objetivos da APO são formados em conjunto entre o gerente e o seu subordinado. Agora vamos para conceitos aqui. Opa, peraí, acabou aqui. Aqui a gente finaliza então a nossa teoria neoclássica de administração. A gente vai continuar agora com as outras teorias administrativas na evolução do pensamento administrativo. Cabe recapitular que a teoria neoclássica ainda apresenta bastante relevância no contexto atual. Por quê? Porque redefine princípios clássicos, cria o processo administrativo, as funções básicas de planejar, organizar, dirigir e controlar, desdobra o planejamento em níveis de alçada da administração, né, em nível estratégico, tático e operacional. E muito importante, gente, dentro da função organização, é na teoria neoclássica que a gente desdobra os tipos tradicionais de departamentalização. Quer ver? Deixa eu anotar aqui para vocês. Vai ser aqui também, tá? Desconsidera isso. Vai ser aqui também, na teoria neoclássica, que serão definidos tipos de estrutura organizacional, tipos clássicos, e também vai ser na teoria neoclássica que a gente vai ter os tipos de departamentalização. O palavrão, hein? Departamentalização. E aí os tipos de estrutura que a gente vai ter aqui, por exemplo, a gente vai ter linear, funcional, linha, staff, comissional. E os tipos de departamentalização, o que a gente vai ter? Funcional, divisional, isso segundo Hidalberto Chiavenato, tá, gente? O divisional vai se dividir em por produto ou serviço, por cliente, geográfico ou territorial e por processos e por projetos, tipos de departamentalização e seus critérios, e a gente tem ainda o critério matricial, que é a junção do caráter funcional com o divisional por projeto, ok?
Isso daqui você estudar a fundo quando você vai estudar os tipos de organização. Dentro da contribuição da teoria neoclássica, é só importante saber a ênfase que se deu aos objetivos e a ênfase que se deu a esses tipos de estrutura e a esses tipos de departamentalização. É isso. Ficamos por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais teorias administrativas e tá acabando. Até mais.